Felipe, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Você está cada vez mais. Sabe aquela coisa assim, pô, mas que insuportável. O cara acerta tudo. E quando tem polêmica ainda com o pessoal de direita, que às vezes tem ali na CNN, você faz o comentário ali, acho fantástico, né? Que você consegue, de maneira muito didática, né, explicar algumas coisas para o público que está assistindo. Então, você está fazendo um serviço fantástico aqui, não é de hoje, não é novidade nenhuma. Quanto tempo já você tem? Você era comentarista da Globo News já nos anos 2000, não é? Por aí? É 2012, por aí, 2013. Você passou por 2012. vários. Olha, o Felipe, deixa eu só colocar aqui para vocês, é o seguinte, ó, jornalista, professor da Federal Fluminense, autor de 16 livros, deve ser mais livros ainda do que isso, hoje, né, atualizando, doutor em letras pela PUC, pós-doc na Sorbonne e na New York University. É atualmente o comentarista da Fórum, do nosso querido, glorioso Renato Rovai, e da CNN. Também foi comentarista da Jovem Pan também, né? Que coisa, né? Você Sem passou por... receber insalubridade. Felipe, começar comentando essa notícia urgente de hoje aqui, no sentido de que a coisa tá feia, cada vez mais feia, nesse período de possível denúncia da PGR com relação ao Bolsonaro e os seus ladrões, né? Os 11 ladrões de joias e tudo mais. E hoje de manhã a Polícia Federal deflagra a Operação ABIN Paralela, que pega aí pessoas muito próximas do Bolsonaro e completamente ligadas ao Ramagem, que é o candidato que não deslancha aí na candidatura do Rio de Janeiro. Que balanço que você faz desse momento, da situação dos Bolsonaro e da extrema-direita no Brasil? Felipe Pena. Conde, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Feliz de estar aqui, sou teu fã há muito tempo, acho que você faz um trabalho brilhante há muitos anos já, não é de hoje. E sobre esse assunto, você deve ter percebido que eu venho falando, cantando a bola do Ramagem há muito tempo, porque isso tem tido um outro relatório uma operação anterior, aqui no Rio de Janeiro, já tinha demonstrado que o Ramagem, quando era diretor da BIM, tinha interesses específicos em comunidades dominadas pelas milícias. Então, o que ele fez? Ele colocou PMs infiltrados na guerra de milícias para tentar ter domínio do território, porque ele sabe que aqui no Rio de Janeiro as milícias permitem ou não a entrada de candidatos. Então, como ele queria ser candidato, ele já estava tentando ter uma certa influência nessa guerra territorial entre milícias do Rio de Janeiro. Isso está em um relatório da Polícia Federal, não sou eu que falo, não. Mas eu venho anunciando, cantando essa bola de que é preciso fazer uma nova operação para que o Ramagem seja melhor investigado, e foi o que aconteceu hoje. Então, para mim, não é nenhuma surpresa. Se vai influenciar diretamente na campanha, eu tenho minhas dúvidas, porque a força das milícias é muito grande, viu, Conde? É imensa. Então é pouco provável que essa investigação influencie, a não ser que a justiça entre firme com uma prisão preventiva, mostrando que ele está... E para ter a prisão preventiva, como a gente vive no Estado Democrático de Direito, e a gente não quer nenhum lawfare, como que foi feito contra o Lula, tem que haver um risco às investigações, ele tem que estar pressionando testemunhas, etc. O que não é nada, né, nada improvável de acontecer. Fazendo um adendo, pulando um pouco do caminho, sobre o teu comentário em relação à Jovem Pan, Globo News e tudo mais, eu fiz Globo News durante muito tempo, fui diretor da Globo, mas o que realmente mais me deu trabalho foi ser comentarista da Jovem Pan no ano da eleição, em 2022, que era para fazer um contraponto naquela emissora de extrema direita, discutindo com Ricardo Salles, Constantino, Paulo Figueiredo, pessoas de um caráter... Você merece um prêmio. Duvidoso. Mas ali tinha duas... Eu percebo ali que tinha duas perspectivas de interpretação, Conde. Assim, eu sempre faço isso, um exercício acadêmico disso como professor. Claro. A primeira delas é o seguinte: eu sabia que em determinado momento eu acabava servindo de escada para cortes na internet, que é um expediente que eles usam muito para deturpar a verdade, ou seja, para produzir fake news. Estava ciente disso. Ao mesmo tempo, como fazia os programas ao vivo, se eu convencesse apenas uma pessoa, bastava um com os argumentos racionais e com a calma, já seria o suficiente para entrar na seara do inimigo. Então eu sempre acho que isso é suficiente porque a gente tem que ocupar os espaços, sejam eles quais forem.
Então, ali na Jovem Pan, eu ocupava um espaço, assim como eu ocupo hoje na CNN, fazendo um contraponto a essas pautas diversionistas da extrema-direita. Porque, repare, a gente está numa guerra semiótica. E dentro dessa guerra semiótica, além do controle sobre significados, além do controle sobre imaginário, que é o que está em questão, não é nem mais uma questão racional, outra questão é o controle da pauta. Então, o que vai ser colocado em pauta? Quando o Lula, por exemplo, ele critica o Banco Central, ele faz mais do que criticar o Banco Central. Ele não está só criticando a taxa de juros, ele está ditando qual vai ser a pauta dos grandes jornais, qual vai ser a pauta das emissoras. Isso estava sendo feito pela extrema-direita, com as pautas de costume, e continua sendo feito em emissoras como a CNN, a Jovem Pan e tudo mais. Então, quando eu estou lá, eu pelo menos tento reverter essa pauta. Fugir da pauta tradicional, a pauta que eles estão propondo, e votar, olha, a pauta não é essa, queridos. A pauta é a seguinte, ó, ladrão de joias, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pauta é crescimento econômico acima do esperado, inflação dentro da meta, novos programas sociais. E aí eu acho que assim a gente vai tentando reverter, Conde. Mas, de qualquer maneira, não é um trabalho fácil. Mas alguém tem que fazer, e eu acho que nesse ponto, por mais que se produzam cortes que possam deturpar aquilo que eu falo, acho que no final das contas, no final do dia, a gente produz. Se uma pessoa a gente conseguir trazer para o campo progressista, já terá valido a pena. Felipe Pena. Você continua dando aula, Felipe Pena? Você tem tempo ainda? Você consegue? Eu estou dando aula na UF, continuo dando aula. Atualmente eu saí da pós-graduação, porque já realmente não dava mais, já sou professor velhinho, quase aposentado. Então, eu estou dando aula na graduação, que é realmente o que me dá mais prazer. Tá com a graduação é maravilhosa, né? A graduação tem um projeto de extensão com meus alunos de graduação, que é o Alô Graguatá, que traz notícias locais da comunidade ali. O jornalismo comunitário sempre é uma coisa que me atrai, poder falar da comunidade, estar com eles. Então, continuo sim, ainda bem. Porque é o que me alimenta também. Deixa eu botar os óculos aqui para te ver melhor. Opa, Felipe Pena. Deixa eu te perguntar sobre a pesquisa Quest de ontem, que deixou todo mundo um pouco atônito, né? Não sei como é que você ficou, mas é um crescimento que ninguém esperava da aprovação do presidente. Diga pra gente, Felipe Pena. Eu esperava, para ser bem sincero, essa minha câmera aqui, ela tem vida própria, né? Inteligência artificial, mas nem tanto. Deixa eu colocar ela aqui certinho para ficar melhor. Pronto. Eu esperava, Conde, para ser bem sincero, eu vi um movimento na comunicação nos últimos 2, 3 meses que eu vinha lá na Fórum, se você me assiste, eu venho reivindicando isso a SECOM há algum tempo, que o Lula tome conta da pauta, que não seja reativo. Porque o que acontecia anteriormente? O Lula se tornava, ele que é o chefe de Estado, ele deve deter a pauta, deve ditar os rumos do agendamento público, da pauta pública. Mas ele estava se tornando reativo. Então vinha lá o Congresso, que é um Congresso conservador, de direita, e na grande parte de extrema-direita raivosa, e pautava o que se comentava. Pautava aborto, pautava armas, pautava drogas, quando na verdade a pauta era maconha, era só liberação de porte de maconha e transformava em liberação de todas as drogas. E a presidência da República reagia a isso em vez de pautar os seus interesses. E o Lula conseguiu fazer esse movimento contrário agora, como eu dizia antes. Nos últimos 2 meses, pelo menos, ele vem viajando o país, dando entrevistas todo dia para rádios e pautando os interesses. Até mesmo quando ele toma porrada de alguns comentaristas na Globo News, na CNN e outras, porque fala contra o Banco Central. Isso é bom, porque a população já entendeu que ele tem que bater no Banco Central, porque a população é contra a alta da taxa de juros. E aí, quando ele faz isso, mesmo quando os analistas falam de forma pejorativa sobre ele, negativamente, ele é o dono da pauta. E aí ele consegue, dentro desse agendamento, até levar a pauta positiva. Porra, o governo tem muita coisa para entregar, não só os programas antigos que voltaram, como o Bolsa Família Real, Minha Casa Minha Vida, mas tem aí o Desenrola, né, e tem linha de crédito para universitário, tem uma porção de programas sociais que são novos, o Farmácia Popular, que é antigo, mas vem contra a roupagem, a inflação dentro da meta, o crescimento muito acima do esperado, Conde. Então, o governo tem muita coisa boa, né? Sem dúvida. O que não estava conseguindo é comunicar, porque tem o que entregar. Então, eu faço um trabalho aqui na UF que é o seguinte, eu monitoro mais de 300 grupos bolsonaristas no WhatsApp.
Eu e uma equipe, obviamente, não sou sozinho, tem uma equipe de professores e de orientandos e alunos. E tem outro grupo de 300 grupos de controle, onde há bolsonaristas e não bolsonaristas, grupos de família. Então eu consigo verificar na fonte o grau de efetividade das fake news, porque eu vejo elas nascerem. Eu vejo lá nos grupos bolsonaristas, e aí depois, quando elas vão para os grupos de controle, eu vejo se elas passam ou não. E aí eu atribuo um grau de efetividade de 0 a 10. E esse grau de efetividade vem diminuindo graças a um fenômeno chamado sobrinhas do Zap. Esse é o título da minha pesquisa, inclusive, e vai ser o título do meu próximo livro, As Sobrinhas do Zap. Porque são elas que estão desmitificando esses tios do Zap que vão disseminando fake news que surgem nos grupos de WhatsApp. Inclusive, eu consigo avisar até o próprio governo quando acontece, porque eu estou vendo nascer. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque quando a gente conversou há muito tempo atrás, ainda mediado pela nossa queridíssima Marília Guimarães, de quem eu estou com muita saudade, ela que me inclusive apresentou aí, eu já conheci o seu trabalho, mas a outra face do Felipe Pena foi a Marília Guimarães que me apresentou, para quem eu mando um grande beijo, viu? Saudade, querida. Beijo para ela. Naquele momento, a gente via a esquerda confusa com relação a fake news, a como combater e tudo mais, e você se oferecendo, falou, olha, eu estou aqui à disposição, não vou cobrar nada, trabalho universitário, tem muita gente no Brasil fazendo isso e tudo mais. Você conseguiu oferecer um pouco isso, e hoje você consegue, você tem um link, você avisa o governo, você, a despeito de ver o governo às vezes errando nessas questões de comunicação, você tenta ajudar? Eu não tenho link direto com ninguém no governo, ninguém me procurou. O que eu faço é falar ao vivo quase todos os dias na Fórum ou na CNN. Mas o link direto eu não tenho. O meu link é indireto, né? Todos os dias eu dou toques no governo, falo, não faça isso. Tem que tomar os memes de produção. Aliás, eu tenho um quadro na Fórum que se chama Tomando os Memes de Produção. Porque a questão da esquerda não é mais tomar os meios de produção, é tomar os memes de produção. Não é mais a economia, estúpido, é a linguagem, estúpido. No mundo de redes sociais, e redes sociais que são controladas por esse extremismo, esse fascismo, vamos dar nome aos bois, do bolsonarismo, a gente tem que reagir com linguagem adequada. Isso que a gente faz aqui, Conde, é uma dialética materialística que a gente está acostumado como acadêmicos, mas a gente precisa ir ao resto do chão e transformar isso numa linguagem memética. Isso não significa ser superficial, isso significa ser simples. A simplicidade não é superficialidade. A simplicidade é a laboriosa tradução da complexidade. Isso a gente tem que fazer para chegar lá no povão, que está vendo esses memes sendo produzidos pela extrema-direita e está acreditando nessa estratégia linguística que vem lá do Terceiro Reich. Pega um livrinho do Victor Klemperer, chamado A Linguagem do Terceiro Reich, de 1945, e você vai ver que as estratégias são iguais. Ressignificação... ressignificação e neologismo. Eles pegam uma palavra como direitos humanos e ressignificam como direitos de bandidos. Ou criam neologismos. Você já ouviu a palavra esquerdopata, mas não viu direitopata. Né? Ressignificam. Todo mundo é comunista. Até TV Globo é comunista. Então a pauta não é econômica, a pauta é o banheiro unissex. A pauta é a madeira de piroca. Então tem que ter muito... É a linguagem, querido, que a gente tem que... Deixa eu aproveitar. Eu tenho essa, digamos... essa percepção, até pelo meu ofício de pesquisador na área de linguagem também já de tempos, de que o problema está na linguagem. Né? Isso aí, fato. Né? Mesmo quando era economia estúpido, era a linguagem da economia estúpido. Né? Já tinha isso também. E você é um cara que está debruçado sobre isso também já há muito tempo. Mas eu acho que agora a gente... Olha que camisa linda do Felipe. Olga Benário. Olga Benário, jovenzinha ali. Olga Benário. Clássica, linda. Minha homenagem hoje aqui a ela no programa. Os olhos, deixa eu até tirar a legenda aqui. Aqui, ó. Eu vou levantar um pouco. Porque os olhos dela fiquem o tempo. Os olhos dela me pegaram assim. Falei, meu Deus, isso aqui é semiótica. Ô Felipe, então, a coisa da linguagem, você não acha que o resultado das eleições na França, no Reino Unido, em Portugal, o que aconteceu na Bolívia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, tudo... Você não acha que o extremismo chegou numa espécie de saturação? Parece um pleonasmo isso, né? O extremismo saturou. Mas eu estou sentindo que a gente tem não a esquerda voltando com força, mas princípios democráticos, né? Civilizatórios, né? Equilibrados, no mínimo, minimamente equilibrados, estão voltando com força. O que você acha disso? Você concorda ou não?
São as duas coisas combinadas. Vamos lá. Na França, por exemplo, a França nos dá um grande exemplo, a França nos dá uma oportunidade de perceber o quanto é importante ter o povo na rua, porque as pessoas foram para a rua, Conte. Lá na França, isso já é uma tradição. Pode ter a repressão que eu fiz meu pós-doutorado lá, fiquei um ano, morei lá na Sorbonne, e as pessoas iam para a rua, tinha manifestação toda semana. O Boulevard Saint-Germain está sempre ocupado pelas Uma pessoas. prática, né? Tipo ir é uma tomar café, prática. Né? E a gente aqui parou de ir para a rua, as ruas foram dominadas pela extrema-direita. Não pode. Quem domina as ruas são os setores progressistas, os setores que reivindicam direitos, não os setores que pregam o fascismo. E quando isso acontece, alguma coisa está equivocada. Então a França nos dá essa lição. Já com relação ao Reino Unido, você tem toda a razão. Eu acho que ali há saturação, uma saturação que começa com o Brexit. E aí eles percebem que o Brexit só causa prejuízo, esse isolacionismo, né, feito pela extrema-direita, só causa prejuízos aos britânicos. E aí eu gosto de lembrar, Conde, de um livro do Raul Girardet sobre as mitologias da extrema-direita. Ele diz que são 4 mitologias da extrema-direita. A primeira delas é do passado glorioso. Então a ditadura militar foi uma maravilha. A segunda delas é do salvador da pátria. Né? Bolsonaro se apresentou como outsider, salvador da pátria, embora tenha passado 28 anos no Congresso não fazendo nada que não fosse rachadinhas. Né? A terceira delas é do nacionalismo, diz a pátria, America First, né? America First, o Reino Unido primeiro, então vamos sair da Europa. E a quarta delas, segundo o Raul Girardet, que me parece a mais perniciosa e a mais organizada entre as extremas-direitas no mundo, é o mito da perseguição, o mito da teoria da conspiração. Então veja como eles são muito unidos em teoria da conspiração. A coisa da pedofilia, por exemplo, está em todo lugar. Contra a Hillary Clinton foi aquele negócio do Pizzagate, lembra? Uma pizzaria em Washington onde a Hillary participaria de práticas de pedofilia nos fundos. Rapaz, eu passei ao largo dessa história aí. Não fiquei impressionante. Sabendo. Tem uma pesquisa que mostra que 46% dos republicanos acreditaram nessa história, que a Hillary é uma pedófila. E isso passou por mamadeira de piroca no Brasil. É o mesmo campo semântico da mamadeira de piroca da eleição do Haddad. Tem a mesma coisa na Hungria, tem na Espanha. Então as pautas são muito parecidas. Mas peraí, antes de você prosseguir, quando você usa muito o mesmo recurso, você acaba produzindo anticorpos no teu objeto, né? Uhum. Não é isso um pouco que você vai... É isso que eu vou chegar lá. Exatamente. Você antecipou o meu raciocínio. Então, desculpa, como eles usam a mesma tática... Mas é sério, porque você, como é perspicaz, inteligente, está também trabalhando com a mesma ótica que eu, antecipou o raciocínio, é isso mesmo, Conde. E aí, aos poucos, uma parte um pouco mais racional dos eleitores vai percebendo que isso é repetitivo. E aí falando, mas de novo? Vem a história do banheiro de novo? Isso é uma mamadeira de piroca ressignificada. E essa parte é que eu acho que está pulando do barco. Isso, mas por isso que eu digo que são as duas coisas. É essa parte que percebe a saturação, mas a parte que percebe no bolso, como são nos britânicos, que perceberam que, cara, não é bom estar fora da Europa, não, ser isolacionista, não. A inflação está maior, o custo de vida ficou terrível lá, a convivência está pior. E na França, que já tem uma tradição de lutar pelos direitos, se percebeu o medo de perder esses direitos, né? E outra coisa, isso fundamental, Conde, os franceses e os ingleses, a parte dos progressistas, já estão usando a memética, os memes, como linguagem política. Eu, por exemplo, se você puder voltar aqui com o meu arroba, que estava aqui na tarja, eu sempre peço para as pessoas que estão nos assistindo, essa arroba aí é a minha arroba do antigo Twitter. No Instagram, a minha arroba é @ Felipe Pena _. Se você quiser contribuir com memes, manda para mim por essas arrobas, que eu mando para o nosso grupo e a gente sempre seleciona as melhores e coloca lá na TV Fórum e coloca na nossa pesquisa, porque a gente precisa disso, Conde. A gente precisa de ideias para fazer memes. A gente precisa de ideias de linguagem. E isso tem que ser compartilhado. Eu tenho que mandar para você tem que mandar para o pessoal do 247, que manda para o DCM, e etc. É isso aí no Instagram. _ Felipe Pena _. Se vocês olhem lá... underline, só parece que tem 2 underlines aqui. Um underline antes e um underline depois, embora apareça 2. Esse é meu Instagram.
por onde eu recebo esses memes, mando para o meu grupo, a gente seleciona os melhores, depois toda sexta-feira a gente coloca lá na TV Fórum, no Rovai, no Fórum 11h30. Perfeitamente. Então, se você quiser acessar o Felipe Pena no Instagram, eu acabei de verificar aqui, são 2 underlines no final, hein? É um antes e 2 no final. Senão vai dar página não encontrada. Eu vou deixar no bate-papo aqui também para vocês acessarem. Então, isso é muito importante. Essa interface, aliás, a sua presença aqui hoje, né? No canal do Conde, na TVT, eu acho que a gente precisa também ter um pouco essa mobilidade, né, do comentário. Não, porque senão a gente acaba fazendo bolhas dentro da esquerda, né? Que é uma coisa que a gente não pode mais perder tempo com isso. Agora, queria que você falasse um pouco dos Estados Unidos também, dessa situação do Joe Biden. Sabe o que eu achei fantástico nessa história do Joe Biden aparecer ali com decrepitude acelerada naquele debate? Ele tirou o Trump das manchetes. Até agora. Será que isso não reverteria positivamente para a candidatura Biden? O que você acha que vai acontecer lá? Ele vai abandonar? Olha, primeiro de tudo, Conde, eu tenho a impressão, é só impressão, porque eu não tenho como provar, obviamente, né? E eu não sou o Moro, eu não vou. eu não julgo por percepção, eu julgo com provas, mas eu tenho que dizer que eu tenho a percepção de que isso foi uma estratégia do Partido Democrata. Por 2 motivos. Primeira estratégia é essa mesmo que você mencionou: tirar o Trump das manchetes. E a segunda, testar o próprio Biden. Porque nunca houve, repare, nunca houve na história um debate com tanta antecedência. Né? Quase 2 meses antes da convenção, 1 mês e meio antes da convenção democrata. Então, eu acho que a cúpula do Partido Democrata, que fica ali em torno do Biden, já havia percebido essa decadência cognitiva. Aquilo ali, meu querido, é um estado de demência um pouquinho avançado. Eu sou psicólogo, como você sabe, eu tenho uma especialização em neurologia, e aquilo ali é uma deficiência, é uma demência frontal parietal. Dá para ver que é parietal, porque até os movimentos deles, o lóbulo parietal que comanda os movimentos, são movimentos já muito lentos, já uma demência cognitiva e uma demência física. Então isso é muito claro. É muito pouco provável, Conde, eu falo isso com tristeza, mas é muito pouco provável que ele consiga governar os Estados Unidos pelos próximos 4 anos. E aí eu acho que ele caiu na pegadinha do próprio partido. O partido antecipou esse debate, topou nesse debate, para que o povo americano visse como ele estava. Ao mesmo tempo, ele tomou as manchetes. E eu acho que se ele não for substituído, corre o risco sério de perder, mas também corre o risco de vencer. Olha que doideira isso. Olha que paradoxo. Corre o risco de vencer exatamente por dominar o debate totalmente e por os americanos perceberem que votando nele estão votando, na verdade, em Kamala Harris. E Kamala Harris talvez seja a candidata caso ele desista. Então talvez alguém diga assim, vocês querem que ele saia para que a Kamala Harris assuma. Mas, na verdade, vocês estão votando na Kamala Harris. E, em última instância, também, pode haver um outro efeito, um terceiro efeito, que repare. Qual é o grande problema do Partido Democrata para os 6 estados pêndulos? Porque, só recapitulando, para quem não conhece a eleição americana, são 50 estados. Desses 50 estados, 44 já estão definidos, é colégio eleitoral. Cada estado tem um número de delegados. A Califórnia, por exemplo, que é o maior estado, tem 70 delegados. Já é do Partido Democrata. Vai ser assim como Nova York, assim como o Texas e a Flórida já são do Partido Republicano. Então são 6 estados que definem a definição americana. Só 6 estados: Michigan, Pensilvânia, Geórgia e mais 3. Então nesses 6 estados, o que o Partido Democrata precisa é que os eleitores compareçam às urnas para votar no candidato democrata. Então o que estava acontecendo é que o Biden não inspira esses eleitores a comparecerem às urnas. Mas se a perspectiva é de derrota, porque o Biden é um candidato fraco, com demência, é possível que isso inspire, é possível que isso atraia os eleitores. Olha que paradoxo. É possível que isso atraia os eleitores, porque eles estão percebendo que vão perder, para que o Trump não vença as eleições. É um paradoxo interessante. São muitas variáveis na seleção americana. Eu estou para te dizer, deixa eu trazer o Fernando Brito aqui para a nossa roda. O Fernando Brito vai continuar conosco aqui no 11 News. Eu vou me despedindo do Felipe Pena, prazer imenso. Ô, Brito, comenta para a gente. Antes do Felipe sair, eu queria voltar um pouquinho na resposta anterior que ele deu, né, sobre a gente se encapsular em bolhas no campo da esquerda. E esse é um processo no qual nós próprios tivemos muitas responsabilidades. Porque em determinado momento do progresso,
da esquerda no Brasil, nós começamos a encarnar uma velha piada do Milor Fernandes, que retratava um sujeito numa reunião, numa assembleia, dizendo que nós devemos, na sociedade, prestigiar a formação de correntes de opinião diferentes. E que dentro dessas correntes de opinião diferentes, nós teríamos que ter espaço para a formação de grupos, tendências, alianças internas, etc., para elas se desenvolverem. E assim ele ia decupando esse conjunto cada vez mais, até chegar à conclusão escandalosa de que a única coisa que nós não podemos permitir é que os casais discutam entre si. Então, nós corremos um pouco esse caminho, e a discussão em torno das justíssimas questões identitárias atropelou um pouco isso, e que nós permitimos, não no sentido de tolerarmos, no sentido de aceitarmos, mas no sentido de estimularmos que essas ideias preconceituosas, meméticas, que a direita espalhou na eleição de 2018 e na eleição de 22, elas ganhassem espaço na sociedade. Só que a direita, e aí eu volto para o início das falas do Felipe, a direita acabou se embolando nas próprias pernas. Eu vou dar um exemplo. Essa questão da proibição do aborto em pessoas vítimas de estupro, de violência sexual, é um típico exemplo disso. Eles foram tão fundo na tigela do ódio e da intolerância que escandalizaram a própria sociedade. Talvez nos fatores que influenciaram essa recuperação de apoio e de popularidade do Lula, talvez esteja o fato de eles terem, pela primeira vez, exposto o flanco de uma maneira quase que indefensável. Nessa última questão do Biden, eu só queria também fazer a ressalva, já fiz aqui no seu programa, Conde, de que existe também muito da questão do etarismo. Existe muito a pressão sobre o fato do velho ser inútil, ser imprestável, que não tem nada a ver, porque uma pessoa mais jovem também pode ter esses sinais de demência que o Felipe relatou. E lembrar que na história dos Estados Unidos, essa decadência física não foi impedimento para eles terem tido o mais importante presidente da história do século XX, que foi Franklin Roosevelt, que era um homem que só conseguia caminhar com a ajuda de ferragens, de aparelhos e, frequentemente, de cadeira de rodas. Então, eu acho que todos esses aspectos devem ser levados em conta, porque o fato da gente aprender a necessidade de se comunicar na linguagem que é compreendida hoje, não pode fazer a gente se reduzir a um raciocínio, a um pensamento, a uma ideologia memética. Brito, querido, antes de passar para o Felipe fazer aqui as considerações finais, deixa eu trazer comentários do público. Olha, Margarida Staufnegger. Quase Schwarzenegger. Está dizendo aqui o seguinte: cadê a Valéria Della Grave? Não quer apertar. Deu aqui um pequeno bug aqui. Vou passar, não quer sair. Ana Maria Santeiro, não existe abusividade, o correto é abuso. Valéria Della Grave, a desumanização da sociedade passa por aí também, pelo excessivo uso de máquinas para atender. Muito bom, Adi. A Valéria me reclamou aqui, poxa, Conde, não leu meu superchat para o Vadi? Eu mando para ele, querida. Aqui na hora, aqui as entrevistas, né, elas têm uma demanda que a gente às vezes fica conectado no entrevistado e não vai para o bate-papo. Viva a Resistência Palestina, Felipe, parabéns pelo seu trabalho muito didático. Marlene Carvalho, Felipe Pena é fantástico. Fabiana Ubinha, amei. Também fiz parte de um grupo de estudos, política e psicanálise, falamos sobre o fenômeno dos memes. Cássia Regina, parabéns, Felipe, não há política de comunicação, considero o que você está dizendo para quem está os dizendo. Haverá uma hora em que o povo irá romper com esse governo. Não aguentamos mais, não sei se eu entendi muito bem, mas está lido o comentário. Felipe vai fazer o comentário final. Celina, boa tarde. Conde tem canal espalhando fake de que a reunião do Bozo com o Lira foi para tratar sobre a inclusão da carne na cesta básica. Claro, isso é óbvio, não precisa nem forçar, né, que esse boato ele brota naturalmente. Felipe, agradecendo você e pedindo para você fazer um comentário final para a gente. Eu que te agradeço, Conde, pelo convite. Fiquei feliz, muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que a gente tem que
perceber que são duas coisas distintas. Uma coisa é a gente continuar lutando por tudo aquilo que a gente sempre acreditou e acredita, né, que as pautas são sociais, as pautas são econômicas, que é possível acabar com, ou pelo menos diminuir a desigualdade social, a concentração de renda, são as nossas pautas principais. E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como comunicá-las. Por isso que a linguagem da memética ela não é uma linguagem reducionista, não é uma linguagem de empobrecimento do debate. Pelo contrário, ela é uma linguagem de ampliação do debate. É pelo mesmo motivo que você faz teorias. Quando você faz uma teoria, você reduz aquele objeto a um certo trame. Só que ao reduzir, você está ampliando, porque você pesquisa mais. É a mesma coisa no campo da linguagem. Quando você reduz o signo linguístico a uma mensagem que é potente por si só, você amplia o poder daquela mensagem e você consegue ter, posteriormente a isso, discussões mais aprofundadas. Não dá mais para a gente ficar só no campo do materialismo histórico e dessa didática professoral que a gente pode até fazer aqui no teu programa, cujo público é um público de elite intelectual. Mas a gente precisa, sim, ir ao resto do chão e produzir uma comunicação que seja efetiva para as redes sociais. Essa é a minha luta todos os dias. É por isso que eu faço a questão de ter o laboratório de memética, que também existe na UFRJ com a Ivana Bentes, que já também existe em outras universidades, pessoas sérias da comunicação que estão tentando trazer alguma luz para que esse combate, que é muito desigual, seja pelo menos empatado. Todo dia a gente perde 7-1 nas redes para essa extrema-direita bolsonarista. Está na hora e acho que a gente está conseguindo agora virar esse jogo. E a gente vira esse jogo pela linguagem, Conde. É nisso que eu vou insistir e é por isso que eu vou lutar. E tomara que eu volte aqui outras vezes para a gente falar mais sobre isso com algum tempo, mas foi um prazer gigantesco poder falar com o teu público e a gente se encontra lá no Instagram. Todo dia eu boto lá uma live sobre isso.